paz do Senhor, igreja. Amém. Sejam todos bem-vindos à igreja do Senhor. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar em pé e vamos abrir hoje em Atos 8, de 26 a 35. Hoje nós vamos passear um pouquinho sobre a palavra, mas eu quero começar por Atos 8, 26 a 35. Amém? Amém. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor, que ela diz o seguinte: Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto, e desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Compreendes o que estás lendo? Ao que ele replicou a Filipe: Como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, aspas: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: Por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando. De si mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho. Jesus. Amém, irmãos? Amém. Podem se assentar. Amém. Louvado Deus, Senhor, nosso Deus poderoso, Salvador de toda a terra, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és o Cristo Salvador. Deus, eu te coloco agora essa palavra, te coloco agora essa igreja, coloco em Tuas mãos cada um que veio aqui congregar contigo, que veio ouvir da Tua palavra. Senhor, vai quebrando os corações de cada um, vai dando entendimento, Senhor. A Tua palavra, Isaías fala que naquele dia Tu mesmo abrirás os olhos do Teu povo, e Tu mesmo abrirás os ouvidos para que o povo te ouça. Senhor, dê entendimento ao Teu povo, dê entendimento à Tua igreja, que seja Tu exaltada diante deste lugar, e que seja eu apequenada, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, fala aos corações do Teu povo, fala, Senhor, de modo que todos possam ver e entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é santo, que o Senhor é o Messias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu achei interessante essa palavra, porque eu me senti uma vez exatamente como esse eunuco. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de entender, de ler e entender o livro de Isaías. E aí, quando eu reli essa passagem, que é uma passagem bem conhecida de Atos, eu me senti como se fosse um eunuco. Como é que eu vou entender o livro de Isaías, que ele é tão complexo, se não tem ninguém para me explicar? Se não tem ninguém para me mostrar como as coisas estavam acontecendo, de que Isaías estava falando, do começo, do meio, do fim, onde ele estava falando sobre a época, histórico, se ele estava falando do futuro, sobre quem Isaías estava falando. Então, é um livro, esse profeta é um livro que a gente precisa de muita sabedoria para entender. E eu fiz essa mesma pergunta, mas fiz essa pergunta para o Espírito Santo. Senhor, como posso eu entender o livro de
de Isaías, e eu fiz um propósito a respeito com Deus de ler esse livro todo em 21 dias, mas eu falei com Deus, como eu posso ler sem entender, sem ter quem me explique? E como na ausência de homem, Senhor, eu peço que teu Espírito seja tu mesmo, Senhor, a me ensinar sobre essa palavra. E Deus tem me ensinado muito sobre a palavra de Isaías, sobre o livro de Isaías. E eu cheguei a duas grandes conclusões. E eu hoje vou ministrar uma delas. Em outra oportunidade a gente fala um pouquinho da próxima. Isaías, o livro de Isaías, traz algumas evidências. O eunuco perguntou sobre quem esse homem, esse profeta fala? Sobre si mesmo? Ou sobre outra pessoa? E aí eu queria trazer essas evidências para vocês, para que a gente possa concluir juntos sobre quem o profeta Isaías estava falando. Se era de si mesmo ou se era de outra pessoa. Isaías 7,14 diz o seguinte: portanto o Senhor mesmo vos dará por um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Mais à frente, em Isaías 9, de 6 a 7, eu só vou ler o que está em negrito para a gente não demorar tanto, porque são muitas as passagens que Isaías fala dessa pessoa, mas eu fiz um resumo. Isaías 9, de 6 a 7 fala: porque para nós um menino é nascido, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. Isaías 11 vai falar: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O amor reverente a Yahvé será a fonte de sua inspiração. Mais à frente, lá em Isaías 53, fala: ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Lá no 3 fala: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homens de dores, experienciou todo o sofrimento, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Lá no 5: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. E mais ao fim fala: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. No 8: por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. No 9: deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. Amém, irmãos? E a pergunta que a gente faz, igual eu não: quem é esse que o profeta Isaías também descreve? Eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe que é pequeno, mas é grande. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E aí eu pergunto a vocês: vocês conseguem dizer exatamente o que irá acontecer amanhã? O que irá acontecer no mês que vem? O que irá acontecer no futuro? Será que a gente consegue? Eu até pensei, às vezes a gente consegue. Refletindo eu mesma sobre essa pergunta, eu mesmo pensei, às vezes sim, porque tem meteorologia para isso. Então, eu meio que posso saber se vai chover ou não, se vai ser inverno ou não. Mas diante das circunstâncias de ontem, nem Israel foi capaz de prever os ataques de Gaza. Então eu mesma cheguei na minha pequenez à conclusão de que eu não sou capaz de prever nada no futuro, a não ser que Deus de Israel tenha me revelado. E assim foi com o profeta Isaías. Como um homem igual a nós, pôde dizer algo que aconteceria 700 anos, é muito tempo.
A gente não sabe nem, a gente não lembra nem do que aconteceu, né, ontem. Imagina essa história durar 700 anos, se ela não fosse verdadeira. Eu não sei quem assistiu Deus Não Está Morto. Tem no finalzinho alguns créditos que fala que alguns ateus fizeram pesquisa realmente para ver se Jesus existiu ou não, se é verdade ou não essa história que a Bíblia tanto conta. E eles chegaram numa das conclusões que eu achei muito interessante. Uma das conclusões foi: não é possível mentir por tantos anos, porque a mentira, como a gente diz, ela tem perna curta. Então imagina uma mentira dessa durar 700 anos sem que uma vírgula tenha sido mudada. Imagina se fosse mentira o que o profeta Isaías falou há 700 anos atrás, sendo que essa, se fosse mentira, foi confirmada por outros tantos profetas. E aí eu pergunto a vocês conseguem saber quem é essa pessoa? Quem na história vocês conseguem imaginar que representa o que passou por todas essas circunstâncias que eu ditei para vocês hoje? Que ele foi concebido de uma virgem, foi nascido de uma virgem. Em outra palavra fala, ele é descendente do rei Davi, ele é do ramo, do tronco de Jessé. A gente tem a Virgem Maria, que concebeu um filho do Espírito Santo. Nós temos José, que ele é da linhagem de Davi. Não sei se vocês conhecem, José é da linhagem de Davi, do rei Davi. Se vocês forem estudar a linhagem de Boaz, a linhagem de Davi, de Jessé, vocês vão entender que José, o pai humano de Jesus, veio da linhagem do rei Davi. E aqui que cresceu diante dele como um broto tenro, como a raiz saída de uma terra árida e estéril. Tem uma passagem na Bíblia que fala: o que pode sair de bem de Nazaré, de Belém? O que há de bom naquele lugar para sair o Messias? Em várias outras passagens bíblicas, a gente percebe que tudo converge para Jesus. A passagem de Ana, por quê que está lá na Bíblia? Ana, estéril, gerou quem? Samuel. Sara, estéril, gerou quem? Isaac. E outras tantas que foram estéreis. Deus fez ao longo da história se concretizar a história ou a verdade de um lugar estéril, de um lugar que diz aqui árido e estéril, sairia sim uma bênção. E a nossa bênção veio da cidade de Belém. O Jesus de Nazaré saiu de uma cidade estéril. Então tudo na Bíblia converge para aquele que a gente chama de Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Lá também há 700 anos, imagina, 700 anos, Isaías falou com tantos detalhes, porque nenhum outro na história tem as mesmas características que detalhou o profeta Isaías, que nasceu numa cidade estéril, que nasceu de uma virgem, da linhagem do rei Davi. E mais, além do nascimento, o profeta Isaías fala também do que seria a morte do nosso Senhor, desse menino. E ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, foi menosprezado e nós não demos a sua importância alguma. Quem é essa pessoa que foi menosprezado, foi rejeitado pelos seus? Vocês conhecem outro homem na história, outra pessoa na história que tenha passado por isso? Suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Quem carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados? Quem? Jesus. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Mais à frente eu vou mostrar um vídeo para vocês que até hoje há judeus que acham que Jesus não é o Messias e que ele passou tudo aquilo porque foi castigado por Deus. Mas sabe o que de Deus já havia nos avisado? Não sei se vocês vão fazer o link, mas na história de Jó, o que os amigos de Jó falavam sobre ele?
Que ele passou tudo aquilo por causa de quê? Pecado. Não foi a mesma coisa? Era desde lá do início, Deus falando que isso também aconteceria com o seu filho. Todos apontariam o dedo para ele e falariam assim: você está passando por isso por causa dos seus pecados. Mas Jesus pecou? E Jó? O que Deus testemunhou em favor de Jó? Lá no primeiro livro de Jó, fala: Jó, o justo juiz, homem temente a Deus. O próprio Deus testemunhou sobre Jó. E aqui fala mais: ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Quem que na cruz foi transpassado? Em outro lugar fala aqui, ó, por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. Quem foi preso de forma tirana? Quem na história? Quem foi sepultado, foi crucificado com ímpios? Jesus foi crucificado diante de 2 ladrões. Mas ficou com o rico na sua morte. Não foi assim? Sepultado com o rico. E aí eu pergunto de novo a vocês: quem é esse que o profeta fala? Tem como errar, pessoal? Tem como errar, igreja, sobre essa pessoa? Não. Por mais que o profeta tenha falado sobre essa pessoa 700 anos atrás, tem como errar na história? Se a gente passar o olho pela história, há algum outro que não nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que preenche todas essas características que o profeta falou? Vocês conseguem pensar? Não? E aí eu faço outra pergunta. Mas o que esse Jesus representa para nós? E aqui é importante falar isso, porque eu quero mostrar, como eu disse no vídeo, em seguida para vocês, o porquê que a gente está falando sobre Jesus. Lembra que o eunuco falou com o Filipe? E o que Filipe pregou para o eunuco? Lá no finalzinho que eu falei, a última frase, ele pregou o Evangelho. O Evangelho tinha lá 2 pontos. Ou seja, o Evangelho era o próprio Jesus. A pregação de Filipe foi sobre Jesus. E a passagem que o eunuco estava lendo sobre Isaías, a gente vai ler agora, já, era sobre o próprio Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês quem é Jesus na Bíblia. A nossa Bíblia ela é muito completa, porque ela tem do início até Apocalipse. Mas para os judeus existem alguns documentos que eles utilizam. Tem a Torá, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E tem a Taná, que é a Bíblia, que chama a Bíblia hebraica, né, dos judeus. Que ela contempla o Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco mais os profetas. Eles não, porque eles não receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles não têm o Novo Testamento na Bíblia deles, na Bíblia dos judeus. Mas é interessante, e aí eu estou me remetendo à palavra de Isaías justamente para não haver dúvida, porque do Novo Testamento a gente tem conhecimento. Mas falando para aqueles que, inclusive aqueles que receberam, mas não acreditaram em Deus, eu quero utilizar a palavra de Isaías que está na Taná deles. E aí eu faço a pergunta: quem é esse Jesus? E o próprio Isaías, o profeta Isaías, traz outras evidências. E eu vou começar pelo meio. Isaías 28:16 fala: eis que coloca em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. E nela está escrito: quem crê em mim jamais será abalado. Então Jesus, aquele que o profeta Isaías, aquele que nós identificamos como a terceira pessoa, né? Que o profeta estava falando, que o eunuco perguntou: está falando de si mesmo, do profeta, ou de uma outra pessoa? Então essa terceira pessoa que nós identificamos como sendo Jesus, o Cristo, por todas as evidências, por todo o histórico. Agora eu digo quem ele é. A própria palavra diz que ele é a pedra angular. No Novo Testamento também fala que Jesus é a pedra angular. Isaías 42 fala também: eis o meu servo, e aí é a própria Yahvé falando: eis o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, tenho nele o meu espírito,
e ele fará justiça às nações. Então Jesus, além de ser a pedra angular, ele é o servo do próprio Deus vivo. Ele é o eleito do Deus, o próprio Deus vivo. Nele tem o Espírito do Senhor. E é ele que fará justiça às nossas nações. Então ele, além de ser pedra angular, ele é o justo juiz, aquele que faz justiça ao seu povo. Amém? Isaías 11 fala: antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. No 5, a justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Em Efésios 6 a gente fala, né? Da armadura de Deus. Mais para trás, ele fala, Isaías 9, ele será chamado Emanuel, maravilhoso, conselheiro, poderoso, o Pai eterno, príncipe da paz. Esse é Jesus. De novo ele fala lá em Isaías 11, o Espírito de Javé, Senhor, repousará sobre ele. Aquele que foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, e sobre ele desceu o Espírito de Javé. O amor reverente a Javé será a fonte de sua inspiração. Então ele é um Deus que é amor. Ele é Deus que é justiça, ele é pedra angular, ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é nosso conselheiro, ele é poderoso, ele é o Pai eterno e ele é o príncipe da paz. E o melhor, sobre ele, o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E mediante as feridas que ele levou lá no madeiro, nós fomos sarados. Então ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele que nos cura de todas as nossas doenças. Aquele que perdoa todos os nossos pecados. Ele é verdadeiramente o Cristo. E ele é verdadeiramente o Messias. Tão esperado pelos judeus, tão esperado por nós que somos gentios. Amém, irmãos? Amém. Esse Jesus é verdadeiramente o Messias. E eu trago todas essas evidências para que nós façamos que nem Filipe. E aí eu volto um pouquinho na palavra de Filipe. Mas antes eu queria mostrar esse vídeo. Ele é curto, eu queria que vocês prestassem atenção. יש פרק אחד בתוך הספר הזה, שבעצם היו מעבירים אותו בבתי הכנסת בעבר, ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה? האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה? יש לך את זה? יש לי פה בהגדה. רוצה לדעת כמה שובר על זה. בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה. ובמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צ"ח, גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב"ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר. זה מחנה אישים, איש מחובות, וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה, ולא חשבנו. הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, מי שידע כאבים ומחלות, הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעיניהם. שזה מדבר העניין הזה על המשיח. אדם כמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החלטה. העם שלנו היה משוכנע שהם שירים. לא קיבלו אותו, דחו אותו. לא חשבנו שהוא היה המשיח. כל אוינו הוא נשא וחובנו סבליו. ואנחנו חשבנו הוא נרגוע, מוקיר אלוהים ומגונה. לכן הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו על חולה במחלה קשה, שאלוהים ברא לו להיות מושפע ומגונה. הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, דחו אותו. הוא עשה לנו טוב ובעצם נתן לנו רע בחזרה. הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה.
הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו. מעוצר ומשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע לנו. ויתן את רשעים תברו, ואת עשיר בנותיו, על לא חמס עשה ולא מרמה פיו. בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר? הוא מת. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה. אז קיצר האשימו אותו על דברים שהוא לא עשה. קיבל על זה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד. קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו? לא. זה לא. יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים האלה, אבל גם בספריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול. והוא מחולל מקשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצאן טעינו, איש כדרכו פנינו, והשם הפגיע בו את עוון כולנו. אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, מושפע נענש כדי שלנו יהיה שלום, בזכות הפצע שלו נפגענו. כולנו עבדנו רצון, כל אחד מאיתנו במה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו. הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל אוקיי. אנחנו מבינים בכל מה שעבר. הוא לקח על עצמו את הכל. שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים הכניס את באדם החם. אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא, האם פעם גנבת משהו? Mas vocês perceberam que eles não sabem quem é essa pessoa? Vocês perceberam que eles, judeus, não sabem quem é a pessoa que fala em Isaías 53? E coincidentemente, Isaías 53 era a passagem que o eunuco estava lendo quando Filipe encontrou. Eles não sabem quem é. Ele pergunta, quer ver? Aqui na frente. Deixa eu passar aqui. אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של החטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו, אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את Fala do sistema sacrificial e desde o início o sacrifício foi implementado para a expiação dos pecados, né? ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח. E aí que Deus enviaria o único sacrifício eterno, זה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנ"ך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק 9 Ele fala também que Daniel, que está dentro da Tanar, diz que o Messias dele viria antes da destruição do segundo templo, 70 anos depois de Cristo. E aí ele começa a confrontar. Miqueias diz que nasceria em Belém. גם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו ג' שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה ושהוא יסבול וימות, וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב שגויים רבים יקבלו אותו והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו מהתנ"ך, יש מישהו בהיסטוריה של Baseado no que a gente leu. אני לא יודעת. יש מישהו לא שאני חושב, אבל שאני עכשיו בא לי לראש. ישו. שמע, שוב אני חייב להסביר שאני לא מאמין בזה בכלל. Não creio nele, mas conforme a sua história está parecendo Yeshua. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים והציעו אותו בדיוק ההפך. תראה, אני מאמין שישוע,
שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הגשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, והוא קם לתחייה, והיו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודעים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל... Vou parar por aqui, porque a gente já demorou um pouquinho, mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Hoje, como esse capítulo ele não é lido nas sinagogas, até hoje ele não é lido nas sinagogas, então muitos sequer sabem que aquilo que o profeta Isaías estava mencionando, aquele que o profeta Isaías estava mencionando era o próprio Jesus. Se eles, Deus veio para eles, se eles mesmos não conhecem ou não reconhecem, que dirá nós? E aí a segunda pergunta que eu faço, nós conhecemos Jesus? Será que todos nós verdadeiramente conhecemos Jesus? Será que todos conhecem Jesus? Lá na China, na África, na Etiópia, no Egito, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, no Chile, na Rússia, na Mongólia, no Japão, na Austrália. Será que todos conhecem Jesus? Nas aldeias, nas tribos, junto aos povos indígenas, povos originários. E aí eu volto para vocês de onde eu comecei. Atos 8, 26, 39. Essa palavra que eu li de Filipe com o eunuco, ele nos ensina várias coisas. Aqui eu coloquei um desafio antes de mencionar essa última parte, já estou acabando. Aqui eu tenho um desafio porque o Isaías, assim como ele revela o Messias, assim como ele revela Jesus, que nasceria 700 anos depois, Isaías também revela o fim dos tempos. E eu quero desafiar vocês a ler com sabedoria, pedir ao Espírito Santo sabedoria para ler o livro, estudar o livro de Isaías, para vocês reconhecerem os sinais que estão acontecendo sobre o que a segunda vinda de Jesus, a terceira restauração do templo, né, que eles dizem. E aí esse é o desafio. Mas enfim, voltando para Atos 8, 28, de onde eu comecei. Que foi Atos 8, de 26, aí eu estendo um pouquinho para até o 39. Eu queria que vocês acompanhassem comigo nas suas Bíblias, porque é um ensinamento muito importante que Deus tem para nós. Primeira coisa que eu gostaria que os irmãos guardassem. Primeira coisa, lá em Atos 8, quando fala assim, um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou. Então, duas coisas importantes. O anjo do Senhor falou a Filipe. Importante nós, como igreja, ouvirmos a palavra de Deus. Ouvirmos a voz do Senhor. E aí, o anjo, além de falar e o Filipe ouvir, nós precisamos ouvir. Então, esse é o primeiro ensinamento, ouvir. O anjo do Senhor lhe ordenou, lhe deu uma ordem. Então, a segunda coisa que Filipe fez, que fala em seguida, no 27, ao que ele se levantou e partiu. Então, a palavra de Deus está me mostrando que Filipe obedeceu. Então, a primeira coisa, ouvir a voz do Senhor e a sua ordenança. Saber discernir sobre o que Deus está ordenando. E segunda coisa, obedecer. A palavra toda, do início ao fim, fala em obediência. Né? Em Deuteronômio 28, fala das providências divinas, das bênçãos divinas daqueles que obedecem ao Senhor. Então, segundo ponto, Filipe obedeceu. Ele ouviu e obedeceu, né? A palavra que o anjo lhe falou. E aí o anjo lhe falou o seguinte, para ele encontrar no caminho ele ia encontrar o eunuco, né? E aí fala, no caminho encontrou o eunuco, Eutíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. O terceiro ponto é, Filipe encontrou com o eunuco.
E aí eu falo aqui das oportunidades. Tem 2 tipos de oportunidades. Uma oportunidade que Deus nos dá de encontrar alguém, de nos aproximar desse alguém e acompanhar esse alguém. Lá em Atos 29, 8, 29, fala assim: aconteceu que o Espírito disse a Filipe, de novo, o Espírito dizendo a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então nós precisamos estar atentos às oportunidades. E nós não podemos, assim como Filipe, perder a oportunidade de aproximar das pessoas e acompanhar essas pessoas. Você vê que até então Filipe só se aproximou e acompanhou de perto, nada mais fez. Em seguida, o 4º ponto, que é a segunda oportunidade: ouvir e perguntar. A Bíblia diz que Jesus, ele não é um Deus que adentra com toda a força, que vem raivoso para pregar o Evangelho. Muito pelo contrário, ele é um Deus suave, um Deus manso, um Deus pacífico, um Deus de amor. Então ele não sai quebrando portas para poder entrar na sua casa. Pelo contrário, ele só entra na sua casa se ele for convidado. Amém, irmãos? Amém. Então, por isso, da segunda oportunidade, ouvir e perguntar. O que Filipe fez? Lá no 30 fala: então Filipe correu, como o anjo mandou aproximar e acompanhar. Então ele correu, se aproximou e acompanhou, obedeceu. E no 30 fala: então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Naquela época era um ritual ler as cartas dos profetas em voz alta, né? Ler falando alto, né? E Filipe ouviu. E aí ele teve a segunda oportunidade. Opa, peraí, ouvi, deu a deixa, né? Como comumente nós falamos, peguei o sinal, peguei a deixa. E aí ele perguntou para o eunuco: compreendes o que estás lendo? Ou seja, ele não chegou falando com o eunuco, querendo convencer o eunuco de forma nenhuma. Ele pergunta: o senhor está compreendendo? Porque se ele falasse para o Filipe: eu estou compreendendo, não preciso da sua ajuda, o Filipe ia recuar, certamente. Mas olha só a oportunidade. Ao que replicou para Filipe, 31, como poderei compreender a não ser que alguém me explique? Mais que oportunidade. Deus está dizendo com todas as palavras: quando a gente, como servo do Senhor, cumpridor do ID, obedece, ouve a voz do Senhor e obedece, Ele realmente, efetivamente dá a oportunidade de forma clara. E nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos acompanhar daquelas pessoas que Deus manda. Porque você viu que Filipe estava em outro lugar, o anjo do Senhor mandou ele para o deserto atrás daquele eunuco. Então foi uma pessoa específica. E aí ele pegou a oportunidade, ele ouviu e perguntou: você entende o que você lê? E aí a chave foi, o eunuco: não, como é que eu posso compreender se não tem ninguém para me explicar? E aí a oportunidade se concretizou. Filipe: não, eu posso te ensinar. E olha só que maravilhoso. O 5º ponto fala que de toda a história o eunuco estava lendo, e a passagem era Isaías 53, a passagem que nós vimos ainda há pouco. E então o eunuco perguntou, indagou lá no 34, de novo a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça. Né? E no 35 fala: e Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, Isaías 53, pregou-lhe o Evangelho, que era Jesus. Então, aproveitar as oportunidades. Essa palavra, ela é uma palavra histórica, mas que tem muito a nos ensinar sobre o ID que Jesus nos conferiu, nos ordenou. A palavra diz, né, como uma ordenança: ID, pregai o Evangelho em todas as nações. E nós acabamos de ver que até judeus não sabem quem é o Messias, quem é Jesus e quem ele representa. Então, se eles lá que vivenciaram tudo isso, toda a história da Bíblia foi vivenciada em Israel, e eles mesmos não o conhecem, quanto mais os outros tantos que moram tão distantes do centro da terra, do centro que é Israel. Então, essa palavra está nos ensinando a não perder as oportunidades e pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? Da prosperidade? Não, muito pelo contrário. É pregar o Evangelho verdadeiramente. Quem é Jesus? O que Ele fez e o que Ele representa. Pregar o Evangelho da salvação.
Pregar quem é o Cristo, para que as pessoas primeiramente possam conhecê-lo como ele verdadeiramente é. E aí, depois disso, a palavra de Deus fala que nenhuma palavra que for plantada, foi semeada, ela volta vazia. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer quem é Jesus, para depois a gente ir seguindo com as outras práticas do Evangelho. E Filipe, então, pregou o Evangelho que era Jesus. E aí, eu digo mais. Meditando sobre o livro de Isaías, eu percebi que se toda a Bíblia, se a Bíblia não existisse, não sei se vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, mas se toda a Bíblia não existisse, só existisse o livro de Isaías, ele por si só é o suficiente para dizer quem é o Messias e quando ele voltará. É um livro que é suficiente. E eu vou provar para vocês como ele é um livro suficiente. Se vocês puderem acompanhar, Atos 8:36 diz o seguinte: depois que Filipe pregou o Evangelho de Jesus para o eunuco, olha o que aconteceu. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Vejam só, Isaías 53 fala de Jesus, dele ter sido crucificado, transpassado na cruz, e por todas as pisaduras dele nós fomos sarados, fomos curados. Mas até, vocês percebem aqui que eles foram caminhando, muito provavelmente eles caminharam e foram conversando mais sobre o Jesus. Então, provavelmente, Filipe foi conversando sobre o nascimento de Jesus, que está lá em Isaías. Foi falando sobre aquele que clama no deserto, João Batista, que também tem lá em Isaías. Até o ponto dele perguntar: o que me impede de ser batizado? Ou seja, ele conheceu Jesus, ele ouviu sobre Jesus, conheceu o Evangelho de Cristo e pediu para ser batizado. E a palavra diz: quem crê em mim, quem for batizado, será salvo. Então, se não houvesse Bíblia, só tivesse o livro de Isaías, ele já seria suficiente para salvar qualquer pessoa. Por isso que eu desafio vocês a meditarem sobre esse livro, porque é um livro que fala quem verdadeiramente é Cristo e o que há de acontecer em seguida. E aí fala no 37, só para concluir, ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crer de todo o teu coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, olha o que aconteceu com o eunuco. Pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Amém, irmãos? Amém. E a minha Bíblia de estudo fala assim, que Irineu, um grande estudioso da Bíblia, fala que, um dos pais da igreja primitiva, fala que, em seus escritos, que este eunuco se tornou dedicado missionário cristão entre os etíopes. Amém, irmãos? Então ele conheceu Jesus, ele pediu para ser batizado, ele creu, foi batizado e virou um grande missionário lá na África, na Etiópia. Então essa palavra de hoje é para que nós, cristãos, diante de tantas adversidades hoje, diante da guerra em Israel, diante de conflitos aqui no nosso país, da guerra na Rússia, na Ucrânia, será que nós estamos cumprindo o nosso papel e mostrando para qualquer pessoa, qualquer necessitado, quem é verdadeiramente Jesus? Será que nós estamos pregando nas igrejas sobre Jesus ou sobre prosperidade? Sobre Jesus ou sobre qualquer outra coisa? O Evangelho é claro, a palavra diz, o Evangelho é Jesus. Nós precisamos falar dele, falar sobre ele, falar quem ele representa, falar da salvação, porque o dia do Senhor está próximo. E isso tem várias passagens de Isaías. O dia do Senhor está próximo. Amém, irmãos? Então eu quero terminar essa palavra com Isaías 55. Isaías 55 fala que todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas. E vós, que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora comprar e comer. Porque nós fomos resgatados, não por preço, mas por vida. Fomos resgatados pela graça, de forma gratuita, pela graça do Senhor Deus. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento
E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e haveis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar para Deus. Todos aqueles que têm sede, vinde ao Senhor Jesus. Todos aqueles que têm fome, vinde ao Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa igreja que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eis a oportunidade. Pode se chegar aqui perto, que a pastora Osana fará a oração. E como diz a palavra, o eunuco, ele conheceu Jesus e hoje a palavra foi direcionada a Jesus, foi direcionada ao Cristo, o Messias. Então hoje você tiver a capacidade de conhecer, segundo as evidências da própria Escritura, do profeta Isaías. Então quem quiser, aquele que conheceu Jesus hoje, que quer ser batizado, que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente, a pastora Osana vai estar orando. Nós como igreja vamos estar orando também. Então aquele que quer, que está longe da palavra de Deus, aquele também que já foi batizado, mas que está longe da igreja, que precisa de um renovo, vem aqui na frente. Ou se não quiser vir à frente, mas fala com Deus aí do seu lugar, levanta a tua mão, põe a mão no seu coração, fala com Deus, fala: Senhor, me resgata de novo, porque Deus é o Deus de Israel. Quantas vezes na Bíblia nós vimos Deus resgatando, restaurando Israel? Então nós, como os filhos amados do Senhor Jesus, como aqueles estrangeiros que recebemos a bênção, porque o próprio povo não o reconheceu, e por não ter reconhecido, essa graça foi estendida a todos nós. Amém, irmãos? Deus estará restaurando não só Israel, mas a nós também, como estrangeiros, como gentios. Então coloca a mão no seu coração, faça uma oração. Senhor, vamos orar junto com a igreja. Senhor Deus, nosso Salvador, nós reconhecemos hoje, Pai, o Senhor como Cristo, o Senhor como Messias, e o seu Filho Jesus como aquele que veio para nos salvar. Senhor, nós oramos hoje, Senhor, por misericórdia, primeiramente por nossas vidas. Nós oramos hoje, Senhor, pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas omissões, pelas nossas mentiras, pelas nossas avarezas, por todo tipo de pecado que tenhamos cometido. Pedimos agora perdão diante do Teu altar. Senhor, colocamos também diante do Teu altar, no Teu templo, as nossas vidas, as vidas de todos os nossos familiares, Senhor, aqueles que Te conhecem, aqueles que não Te conhecem. Senhor, nós te pedimos que o Senhor seja achado deles. A Tua palavra diz que é o Senhor que quebranta os corações, que é o Senhor que abre os olhos, que é o Senhor que abre os ouvidos, e que é o Senhor que se revela para aqueles que o Senhor escolheu. Então, Senhor, faz cumprir a Tua palavra, não por amor a nós, mas por amor do Teu Filho, por amor do Teu nome, por amor da Tua nação que foi eleita, por amor de Israel. Senhor, nós te pedimos hoje que Tua mão forte venha sobre nós, que Tua mão forte venha sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós te pedimos proteção, Senhor, também sobre Israel, sobre o Teu povo, sobre Tua raça eleita, Pai. Nós te agradecemos por aquela nação, Senhor, porque foi através dela que o Senhor se fez revelado a nós, aqui no Brasil e no restante do mundo. Foi através dela, pelo zelo dos judeus, pelo zelo da Tua nação, que o Senhor é conhecido nos 4 cantos dessa terra. E, Senhor, pelo zelo dela, é o que o Senhor restaurará Israel. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos pelas adversidades, porque a palavra diz que é o Senhor também que coloca adversidades nas nossas vidas, para que a gente seja provado e aprovado diante dos Seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por cada experiência, por cada dificuldade, Pai. Assim como agradeceu Jó, e o Senhor restituiu a ele o dobro, tantas vezes mais. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, olha por nossas vidas,
Olhe pela nossa cidade, olhe pelo nosso país e olhe pela nação de Israel. Senhor, mude a nossa sorte, endireite os nossos caminhos, Pai. Tua palavra diz, em Provérbios 3, que aquele que clamar ao Senhor, o Senhor endireitará as veredas e tu providenciará todas as coisas. O Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é o Emanuel, Deus conosco, está sempre conosco. Ainda que no vale da sombra da morte nós não temeremos, porque o Senhor é conosco. A tua palavra assim nos diz. Senhor, seja tu conosco, Pai, seja tu o nosso guia, seja tu o nosso guerreiro, o nosso administrador. Assim como foi José lá no Egito, seja tu o nosso administrador das nossas finanças, o administrador da nossa casa, o administrador da nossa igreja. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, multiplica a fé do teu povo, aviva as tuas igrejas, aviva as nossas casas, nossas células, nossas ilhas. Senhor, faz-se chegar a todos nós, pequenos. Pai, muda a nossa sorte. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo aqui do Brasil e abençoe o teu povo de Israel. A palavra diz para que a gente ore por Israel, pela paz em Israel, para que a gente tenha prosperidade. Salmos 22. Então nós oramos também pela essa nação que está em guerra. Senhor, tu és o guarda de Israel, o Deus que não dormita. Senhor, sempre o atalaia de Israel. Então, Senhor, venha com a tua mão forte sobre aquela nação, faz prosperar aquele povo, restaura a nação de Israel, Senhor Jesus, e vai mostrando sinais ao teu povo, para que todos nós, dos quatro cantos da terra, possamos reconhecer o Senhor como nosso Senhor e Salvador, e possamos ver, Senhor, os sinais que estão aí bem presentes. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, despedindo toda a igreja, coloque sua mão como a receber. A palavra diz lá as bênçãos a Samuel: que o Senhor Deus te guarde, que o Senhor Deus resplandeça a sua face sobre ti e que o Senhor Deus te dê a plena paz. Amém. É o que desejo a todos vocês. Desejo também uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana guiada por Cristo Jesus. Que o Senhor Deus acampe teus anjos com cada um de nós, protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém.